do mercado, sabe? Então, o objetivo dessas lives e desses bate-papos que a gente vai fazer é para tentar melhorar e evoluir o mercado, porque eu sinto que a gente está quase lá, sabe? Mas ainda falta um pouquinho, sabe? Bem-vindo aí, Léo. Prazer ter tu aqui, irmão. Prazer mesmo. Bom, e como objetivo é tentar fazer ou encontrar melhores cervejas por aí, a gente vai começar do começo, tá? A gente vai começar por todos os estilos do BJCP, tá? A gente hoje vai começar pela American Lager, né? Pela American Light Lager, na verdade, que é o 1A do BJCP, e do BA, ele tá aqui também, ó, na página 38. Opa, American Style Light Lager, aqui ó, na página 38 do BA ele começa, tá? Para quem tá só assistindo aí e não estiver acompanhando a tela, tem um story aí com um link pro canal do YouTube. Eu vou deixar fixado, acho que no comentário aqui também, deixa eu ver se consigo colar. Consigo. Por aqui daí consegue ver a tela também. E aí a gente vai conversando e trocando uma ideia. Bom ver a galera entrando aí, ó. Prazer, o Bim, faz um excelente lager lá em Pontal do Paraná. Salve, Bim, bem-vindo, mano. Se quiser assistir e ver a tela do computador e as coisas que a gente vai trocando ideia, esse link que tá no comentário aí te joga pra live aqui do YouTube, que daí tem imagem e tudo mais, beleza? Bom, mas chega de converseiro fiado e vamos lá. Bom, como o objetivo é passar por todos os estilos do BJCP, um por vez, é claro, né? Não se corre uma maratona num dia, né? A gente vai devagar. Hoje a gente vai começar do começo, então a gente vai falar de American Light Lager, tá? Então eu vou ler um pouquinho das impressões gerais dela, tanto no BJCP e depois no BA, para a gente ver se tem diferença entre eles ou não, né? E quais as diferenças, né? Até porque você vai falar assim, mas eu faço uma American Lager, mas o lúpulo ele é um pouquinho acima do que fala o BJCP. No BA tem algumas categorias de Lager que a tua cerveja pode se encaixar melhor. Então, assim, se tu tá pensando em mandar para um concurso, alguma coisa assim, vale a pena pegar o regulamento que o concurso usa, né? No caso, se for o BA, cara, concurso é botar o regulamento embaixo do braço e ir, sem medo de ser feliz, sabe? Avalia a tua cerveja para o concurso encaixando ela na melhor categoria, não porque eu vendo ela como X cerveja ou Y cerveja que ela vai ganhar medalha nessa categoria, sabe? Então é esse o cuidado que tem que ter, beleza? Mais uma vez no comentário aí você encontra o link para o YouTube aí para você poder vendo a tela aqui também, beleza? Mas vamos lá, chega de enrolação. Bom, o estilo 1A do BJCP, American Light Lager. Impressão geral, é uma cerveja altamente carbonatada e com corpo muito leve. São lagers quase sem sabor e projetadas para serem consumidas bem geladas, muito refrescantes para matar a sede. Esse é o objetivo do American Light Lager. A gente tem vários exemplos no mercado aí, né? Bom, baixo a nenhum aroma de malte, embora se presente pode ser percebido com caráter de grão pouco doces ou milho, tá? Aqui é bom salientar que essa percepção no aroma dela, que lembra o dulçor de milho, é o dulçor do milho cereal, sabe? Não é DMS, tá bom? É o dulçor do milho cereal. Sabe quando tu pega uma caixa de sucrilhos, por exemplo, tem um cheiro doce, mas é um doce do cereal mesmo, não é um doce do açúcar, nem do leite, sabe? É o cereal puro. É esse dulçor, sabe? É um dulçor do cereal. É o milho, esse dulçor, dessa percepção que ele está falando aqui, não é o DMS, no caso, tá? Porque o DMS tem cheiro de milho cozido e não de milho doce, beleza? Vamos lá. O aroma de lúpulo dela é de leve a nenhum, se tiver presente, tá? Ele apresenta um caráter condimentado ou floral, se ele estiver presente na cerveja, né? Lembrando que é uma cerveja aí que não é para ter cheiro de muita coisa, tá? Então, assim, é uma cerveja que é para ser neutra, como dito ali em cima, tá bom? Apesar de caráter de fermentação limpa, é desejável algumas características da levedura, particularmente um leve frutado de maçã. A gente tem algumas cervejas aí no mercado que tem isso, né?
o que não é uma falha, né? O DMS em baixos níveis também não é uma falha, né? Então, assim, por ela ser uma cerveja extremamente leve, feita para ser só refrescante, né? E ser muito limpa e neutra, qualquer resquício de DMS pode aparecer, tá bom? Então, assim, não é para tomar uma cerveja e ela tá lá com... Você abrir uma latinha de cerveja, ela tá com cheiro de brócolis cozido, tá? Ela pode ter algum DMS, tá bom? Mas, hoje em dia, né, com as técnicas de malteação e o nível de modificação dos maltes que a gente tem, cara, ter DMS na cerveja é pura e simples falha de fervura bizonha, sabe? Então, assim, se tu tá com DMS na tua cerveja, a gente tem um sério problema de fervura, mas é um problema que é fácil de resolver, né? Provavelmente tu vai ter que instalar um coletor de DMS, ou até se tu ferve com a tampa fechada, começar a ferver com a tampa aberta enquanto tu não instala o coletor, já deve ser suficiente. Pra galera que entrou agora na live, tem um link aí que leva pro canal no YouTube, tá? Onde tem a tela do meu computador também, que é onde a gente tá trocando ideia, mostrando slide, mostrando imagem e tudo mais, beleza? Mas vamos lá. Bom, na aparência, cara, a American Light Lager ela tem uma cor palha a amarelo pálido, né? É um colarinho de espuma branca que não é muito persistente, mas ela é muito límpida. Então, assim, tomei o American Light Lager da Ambev e assim, não reteu espuma. Cara, por ser uma cerveja aí que vai flakes, né? Que já não tem aquele teor de proteína, né? Então, assim, não dá para esperar muita retenção de espuma de uma cerveja como essa, sabe? Hoje em dia a gente tem tecnologia para fazer essa espuma segurar, né? A gente tem um produto que chama BioHop Tetra, que é um produto à base de lúpulo isomerizado que vai te dar essa estabilidade de espuma mesmo no American Light Lager. Mas a estabilidade de espuma baixa do American Light Lager não é um defeito, não é um problema, beleza? Bom, vamos lá. No sabor, relativamente neutra no palato, com um final fresco e seco, tá? Com baixo a muito baixo sabor de grãos, ou como o milho, que pode ser percebido como um dulçor, mais uma vez, aquele dulçor de cereal, né, a gente está falando aqui, tudo isso devido ao baixo amargor, né? O sabor de lúpulo, ele é de baixo a nenhum sabor de lúpulo, tá? E se ele tiver presente, ele tem uma qualidade floral ou condimentado, tá? E algumas vezes herbal. Mas assim, normalmente muito fraco, muito neutro. A cerveja não é feita para você ter essas características super presentes nela, né? Então, assim, por isso que ela vai ser uma cerveja aí mais neutra, como disse lá em cima, uma cerveja altamente carbonatada feita para beber gelada, né? Bom, sensação de boca. Corpo muito leve, às vezes aguado, então não é uma cerveja que tu vai botar na boca, vai ficar com a percepção dela boca cheia, vai sentir a cerveja inteira. Não vai. Então a cerveja não é feita para isso, ela é feita para você tomar em quantidade, tá bom? Ó, como diz aqui nos comentários do próprio BJCP, né? É uma cerveja projetada para cativar a mais ampla gama de pessoas possível. Sabores fortes significam uma falha na cerveja. Entrou o Ivanzinho aí na live, bem-vindo, Ivan. Tem o link nos comentários aí para assistir com a minha tela do computador aqui lá no YouTube, para quem quiser, tá? Bom, vamos para a historinha agora da American Light Lager, né? A Coors, lá dos Estados Unidos, produziu um Light Lager por alguns anos, na década de 40, né? As versões modernas foram produzidas inicialmente pela Rheingold em 1967 para atingir os consumidores que faziam dieta. Olha só aí, vocês achando que a cerveja low carb é a da moda aí para atingir a galera que é fitness, né? Então lá atrás, em 67, a sacada da cervejaria Rheingold foi produzir uma cerveja mais leve e usar desse artifício para falar que a cerveja não engordava, né? Então, assim, nós estamos falando dos caras que usaram como marketing a estratégia de a cerveja não engorda, e com isso eles reduziram o custo de produção, porque, né, você ir de 12 de extrato, né, quanto que dá isso em densidade? 1048 para 1040, cara, dá 2 pratos, né?
Então, assim, dá 15% de economia de extrato. Então, assim, fez sentido lá atrás, em 67. Hoje a gente está vendo uma corrida das cervejarias atrás de fazer cerveja low carb. Da minha percepção, não tem nada a ver com saúde e etc. Eles só querem baixar o extrato. Salve, Andrezão! Boa noite, meu amigo. Tudo certo? Ó, se quiser ver a live no YouTube com imagens, o link tá aí nos comentários, tá? Tem um comentário meu aí, vou mandar de novo aqui, ó, para quem quiser, para poder ver com imagens da tela do computador lá no YouTube, beleza? Então, assim, a American Light Lager, o Bin tá falando ali, ó, que hoje a moda é a low carb, exatamente. Então, assim, em 67 os caras baixaram o extrato, e agora, mais uma vez, as cervejarias estão baixando o extrato, né, da cerveja, com esse apelo de que é melhor para a saúde. E realmente, né, a cerveja low carb hoje, nós estamos falando aí de uma cerveja que tem 27 calorias cada 100 ml. Então, assim, pô, é muito baixa caloria. Mas, em contrapartida, nós estamos falando de cervejas aí que tem 8 de extrato, entendeu? Então, assim, nós estamos falando de baixar de 10 para 8, nós estamos baixando 20% do extrato. Ou seja, você baixa basicamente 20% do custo de matéria-prima, sabe? E aí a gente entra nas dificuldades do mercado, né? O Bin tá falando aqui na live, o Miguel lá de Pontal, que na cidade dele, né, ali na praia, a low carb ainda não saiu tão bem, né? Mas assim, a própria Amstel, né? A própria Amstel que começou a produzir essa cerveja em maior quantidade e com mais fama, digamos assim, não é bem fama, investindo mais em marketing, sabe? E tudo mais, também não vende tanto assim, né? E é uma característica legal da cidade do Bin, ó, ele falou que lá eles preferem a Pilsen mais pegada, ou seja, o pessoal lá gosta de cerveja boa e com sabor, né? Mas por que, Bin? Porque vocês têm uma cervejaria aí há bastante tempo, vocês são pioneiros, vocês que ensinaram a galera aí a tomar cerveja. O mercado craft daí é baseado em vocês, então o cara vai para tomar um chopp, ele tá acostumado com a Pilsen que vocês fazem, então isso é muito bom, né? Porque reforça a qualidade de vocês, cativa o público e tudo mais, mas numa eventual situação que nem aconteceu lá nos Estados Unidos na década de 70, em que precisou diminuir o extrato, o público não está acostumado, né? Então, assim, sempre tem esses dois lados, né? Voltando um pouquinho para a história da American Light Lager, em 73 a Miller começou a fazer a receita, né? Também nessa pegada de diminuir caloria, e o slogan deles era muito gosto com menos calorias. Tá vendo aqui, ó? Mais uma vez, os caras usando a mesma estratégia. Então, as cervejas desse tipo passaram a ser as mais vendidas nos Estados Unidos na década de 90 e continuam até hoje, né? Os Estados Unidos, o mercado craft deles lá é 6 vezes maior que o nosso aqui, mas mesmo assim eles vendem aí 20 e tantos bilhões de litros de lagerzinha. Então, assim, querendo ou não, é a cerveja que vende, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora dos ingredientes característicos, né? Malte de cevada 2 ou 6 fileiras, aqui no Brasil 2, com uma porcentagem elevada, acima de 40% de arroz ou milho como adjuntos, né? Enzimas adicionais permitem um corpo mais leve e menos carboidratos, né? Então vamos lá, a gente está falando de uma cerveja que vai pelo menos 40% de adjunto, arroz ou milho, né? E que tem um final super seco, como dito ali em cima, nas características da própria cerveja, né? Mas também ela tem esse apelo das calorias e tudo mais, né? Vamos um pouquinho para as estatísticas vitais aqui e depois a gente volta para os insumos, né? OG de 1028 a 1040, né? Ou seja, de 7 a 10 plato, com o final 0.998 a 1008, né? 2 platos. Então, assim, 0.998 em plato não existe, né? Mas abaixo de 2 platos é o residual final dela. IBU entre 8 e 12, SRM entre 2 e 3, ou seja, entre 4 e 7 EBC, e o álcool de 2,8 a 4,2. Vamos os exemplos comerciais que a gente tem no Brasil, né? Bud Light, Coors Light, Keystone Light, cara, Skol, Brahma e etc. que a gente tem no Brasil aí, todas elas se encaixam nessa categoria aqui.
Vamos só pro BA para ver se ele fala alguma coisa diferente. Ó, no BA ele fala que a coloração é de muito clara a pale, né? Sobre a cor, a turbidez, né? Ela fala que o Shield Haze não deve estar presente, então ela não deve ter turbidez. A percepção de malte é muito baixa, a percepção de lúpulo ausente ou muito baixa, e a percepção do amargor ausente é muito baixa, né? Então aqui, ó, no corpo ela fala que no final é de 0 a 2 platos também, tá? Então assim, eles se conversam com pouca diferença, né? Só a questão da cor, o BA aceita de 3 a 8 EBC, um pouquinho a mais, tá? E o IBU no BA também é 2 a menos, então se atentem aí aos concursos que vocês forem mandar a cerveja, que vai acontecer de ter essa diferencinha, né? Se tu coloca na ficha que tem 12 IBU e a cerveja vai para um concurso que é o BA que julga, vai confrontar um pouco ali. Bom, vamos falar dos ingredientes característicos, né? Cara, malte pilsen e milho, né? No Brasil, basicamente, é com isso que se faz, né? Basicamente com milho. Por quê? Porque a maltose de milho é muito fácil de se encontrar e porque o flakes de milho é muito barato, né? A gente está falando aí de uma maltose líquida hoje, que deu essa alta toda aí para a cervejaria. Nós estamos falando de um produto que custa em torno de R$ 6,60, R$ 7 o quilo. E o flakes custa R$ 2,99. Né? Para quem está acompanhando pelo YouTube, aqui ó, eu vou mostrar. Isso aqui é flakes de milho. Né? Você vai falar assim, Jean, mas é a mesma coisa do grits ou do milho triturado? Não. Né? Primeiro, você não pode usar só o milho triturado, porque o milho desgerminado, o milho sem ser desgerminado, ele tem óleo. E a gordura vai causar oxidação lipídica na tua cerveja, além de outras coisas. O Ivan tá se atentando a um fato muito importante aí na live. O milho dá para ter 2 safras no ano. Enquanto a cevada a gente só tem uma em algumas regiões. Então isso abaixa muito o custo da cerveja, sabe? Mas abaixa valendo mesmo. Quanto o malte, a gente tá falando de 6 e pouco quilo aí, cara, o milho é 2,99, entendeu? Então tem tudo isso. E a vantagem do flakes, cara, é que o flakes ele é pré-gelatinizado. Então assim, o flakes ele passa por um tratamento antes que vai ajudar o cervejeiro na tina, né? Então assim, quando eu falo de flakes, eu não estou falando de corn flakes com açúcar, de flocão que nego usa em vídeo do YouTube aí, não. Eu tô falando de flakes de milho feito para cervejaria, que é o milho degerminado, laminado e cozido, né? Ou seja, com o amido pré-gelatinizado. Isso vai fazer com que seja de maior facilidade a solubilização dele na tina, né? E que vai ajudar o cervejeiro. O Bin tá falando ali, ó, que se eu usar flakes de milho na minha panela, eu apanho. Isso realmente acontece, né? Por exemplo, a gente tem no Brasil, a maioria das cervejarias, não estou falando mal da tua cozinha, tá, Bin? A maioria das cervejarias, o lauter tem a mesma grossura das outras tinas, o que não faz sentido nenhum, né? Você precisa de um lauter onde você possa colocar, não é mais gramas, você precisa de um lauter dimensionado para o teu volume, sabe? Uma panela que faz 1.000 litros de cerveja, cara, ela vai aí, 1.000 litros de cerveja, vai aí uns considerando os rendimentos médios, uns 200 kg de malte, vamos colocar 200 kg de malte. Cara, 200 kg de malte tu precisa de área de 1,3 metro quadrado de lauter. E o que a gente tem é uns lauter fininho assim, que, cara, só não filtra, entendeu? Então tem mais esse problema. Vamos comparar então o flakes com a maltose, né? O flakes ele é mais barato, a maltose é mais cara. Porém, o flakes você tem que arriar ele junto com o malte, né? Então, comecei a abraçagem ali da minha Light Lager. O que eu vou usar de insumo? Vou usar um malte Pilsen. Putz, cara, queria um pouquinho mais de estabilidade de espuma. Legal, dá para usar um Carapils ou um Muniquezinho, né? Porque o flakes é muito baixa cor, então você pode colocar um pouquinho de malte Munique, que vai estar aí com uns 12% de proteína mais ou menos, então já te dá um up ali na espuma, né? E aí, 40% de flakes. Cara, arria tudo junto e toca o barco.
E aí vai, filtra, etc. Clarificação, normal, padrão. Se tu tiver um lauter um pouquinho mais fino, ele pode entupir. Se o teu lauter for largo, que é o caso do BIM lá, ele tem um lauter mais largo, mas os cortes da panela às vezes são muitas, às vezes são poucas, às vezes o flakes trava nesses cortes, né? Então isso são coisas para se analisar, mas vale a pena tentar. E aí tu faz a cerveja normal. Se você faz a cerveja, né, a American Light Lager com a maltose, qual que é a vantagem da maltose? A maltose vai direto na fervura, né? Assim como se fosse um extrato de malte, como se fosse alguma coisa nesse sentido, né? Então você faz a misturação completa, vai para o lauter, clarifica, começa a filtrar para fervura. Quando começar a ferver, quando tiver ali com uns 10 minutos de fervura, tu só joga a maltose lá dentro e tá tudo certo. Então assim, a maltose, além de tudo, ela permite com que você faça um high gravity um pouco mais fácil, né? Por exemplo, a minha fervura ela é para 250 litros, é o que eu consigo tirar com malte. 250 litros, beleza. Mas cara, eu conseguiria ferver 320 litros. Cara, essa diferencinha, se tu vai fazer uma cerveja que já iria a maltose, tu pode colocar um pouco a mais de maltose e tirar uma cerveja com mais extrato ou mais cerveja. Então, isso a maltose te possibilita mais fácil que o flakes, né? Se você fosse fazer isso com flakes, você ia ter que arriar isso lá atrás, né? Você ia ter que começar esse flakes junto com o teu malte. Então, isso dá uma dificultada no processo e é por isso que algumas pessoas preferem a maltose ao invés do flakes. Vamos voltar aqui para a cerveja. A gente estava falando das matérias-primas, isso. Basicamente é isso. Então, tu vai fazer a cerveja lá com seus 10 platos, né? 1040 ali, para quem trabalha com densidade. E, cara, ela vai fermentar até o talo. Que rampa que eu uso para fazer isso? Cara, 63 ali, pode deixar um bom tempo ali, uns 25 minutos, 30. Malte é bom. Se dosar enzima, então, é bala. Sobe a 72, né? Para 70, 72, para a alfa-amilase acabar de fazer o trabalho dela, né? E depois, cara, toca o barco, lava bem, vai tranquilo. Cuida um pouquinho na cor, né? Que tem que ser ali entre 4 e 8 EBC no máximo, né? Claro, isso a gente está falando de concurso, né? E aí vamos para a fervura. Bom, que lúpulo utilizar isso na fervura? Bom, em todos os lugares que a gente leu aqui, ela fala que o objetivo da cerveja é ser refrescante, altamente carbonatada e basicamente não ter muito sabor, né? Que ela é feita para você tomar de galão. Então você vai usar um lúpulo que não passe tanto sabor para cerveja, né? Então assim, você desses 8 a 12 BU que você pode usar nela, cara, tu pode botar aí, vamos supor que a gente vai fazer ela com 10 BU, né? Tu pode tranquilamente dosar 6 IBU no início da fervura e os outros 4 no final, né? Que lúpulos usar? Cara, Tradition, Bittelfru, Hersbrucker, o próprio Polaris que tu pode usar no amargor vai dar um mentoladinho, um herbal bem legalzinho no final. Quase nada desse sabor, mas vai dar. Estamos falando de um lúpulo aí com 22% de alfa-ácido, então isso daí não vai usar nada, né, para amargar a cerveja. Então é mais ou menos nessa pegada, né? 90% de extrato? Pode ser, Ivan. Pode ser sim. Eu tenho alguns clientes que faz a cerveja aí com 8 IBU. O cara dosa 7 no começo da fervura com o extrato IKE, né? Aquele que é concentrado, ou com Polaris mesmo. E aí no final da fervura, faltando 5 minutos, dosa mais um IBU de Tradition ali e fechou. Cumpre-se o objetivo, né? Não passa um amargor absurdo para a cerveja, e no final você ainda tem aquele herbalzinho com picante que o Tradition traz. Então, claro, isso tudo muito leve, né? Mas assim, fica bem, bem legal, né? Eu lembro que o Ivan fazia lager com Safir, né, Ivan? A gente tomou uma vez, muito boa também. O Ivan é sempre disposto a fazer os testes aí, já testou IKE, já testou extrato, já testou tudo pra gente lá. Então a gente tem alguns testes bem legais que foram feitos. Inclusive de American Light Lager. Isso aí, ó, o Ivan falando ali, Safir, Tradition, realmente são os lúpulos que são mais utilizados, né?
Bom, agora vamos falar da American Light Lager, a que não vai para concurso, a que eu sinto falta, né? Eu, Jean, sinto falta de tomar uma cervejinha, e você vai falar, bom, mas aí não é American Light Lager. Ok, não é American Light Lager, mas uma cerveja com essas características de leveza, eu prefiro, aí falem aí como vocês preferem, com um pouquinho mais de sabor de lúpulo no final. Mas um pouquinho mais não é o amargor estourando e desbalanceado, né? É um pouquinho mais de aroma. É dividir um pouco melhor esse amargor, né? Ao invés de usar 90% no começo e 10% no final, fazer um 60-40% para que a cerveja seja mais aromática, e aí sim a gente vai conseguir mostrar para o nosso público consumidor final que a nossa cerveja artesanal, o nosso movimento craft, ele preza por um produto de mais qualidade e isso nem vai te custar mais tão caro assim na cerveja, né? Você pode usar um lúpulo com um alto potencial de amargor no início da fervura, como um Tradition, como um Polaris, né? Como um Zeus, o próprio Magnum, né? Mas a gente tem Stratos hoje em dia também que ficam excelentes, com nada de colmolona quase, né? O próprio Polaris tem 20 de colmolona, então a qualidade do amargor é indiscutível, né? E aí na finaleira você usa um pouquinho mais de lúpulo para dar aquele tchanzinho. Lembrando que o tchanzinho do que eu tô falando aqui, né, aquele tchan de lúpulo, aquela percepção a mais de lúpulo no final, se você for mandar essa cerveja para um concurso, pode ser que o pessoal que está avaliando fale que, olha, essa cerveja aqui tá com muito lúpulo para esse estilo. E tudo bem, né? O que é para ser pro estilo para ganhar medalha, a gente já conversou. Agora a gente está falando de cerveja boa, né? Então assim, eu tô falando que eu sinto falta de exatamente o que o Ivan comentou aqui, ó, American Light Lager, né? Mas sem o light na parte do lúpulo, né? Mais equilibrado e com um excelente drinkability. Cara, isso vende, sabe? O cara toma um copo, ele quer tomar outro e assim vai. E depois que toma uma light lager bem feito, o cara não quer saber de tomar outras tranqueiras que a gente encontra por aí, né? Até porque com uma fermentação bem feitinha, não vai ter um enxofre atrapalhando, né? Uma fervura bem feita, o DMS não vai ter também. Então você vai ter uma base de uma cerveja super leve, super neutra, com aquele docinho de cereal bem levezinho no final, com um pouco a mais de lúpulo. Então eu acho que isso faz diferença, eu acho que isso faz o consumidor perceber realmente a diferença da qualidade que a gente tem do nosso produto do segmento craft para um produto que é feito aos milhões aí, sem muito carinho, né? Porque tecnologia e qualidade tem. Quem disser que não tem tecnologia e qualidade, cara, não sei que mundo que você vive, mas eu tô falando de carinho, eu tô falando de uma cerveja feita pensando mais na qualidade de quem está consumindo, né? Na sensação que a pessoa vai ter consumindo e não só ali que você tem que gastar 40 centavos por litro, né? É disso que a gente está falando aqui. Beleza? Bom, eu acho que American Light Lager foi isso. E olha só, amanhã é de American Lager a live. Vai ser show amanhã. Ó, o Ivan falou ali que tomou uma Stella Artois Blanc da Argentina, o American Lager com mandarina Bavária, cerveja limpa, seca, bem aromática, com frutado e cítrico bem colocado. É isso, né? Ela foge um pouquinho daquilo que a gente estava conversando que a American Light Lager tem que ter, né? Que é do herbal, o picante, né? E ela vai pro cítrico, só que equilibrado com o corpo da cerveja. Você toma e não esquece de uma cerveja dessa. E assim, para quem tu puder falar que bem da cerveja, indicar, putz, eu queria tomar uma lagerzinha boa, não sei, cara, ó, essa daqui, ó, a Stella Blanc da Argentina é boa. Então, o nosso consumidor do mercado craft também pensa assim, né? Então, assim, é isso que o Bin falou, falta capricho nas cervejas, né? Então, uma lagerzinha bem fermentada, bem feita, com um pouquinho mais de lúpulo no final, repetindo, sem gastar mais dinheiro com isso, usa um lúpulo com mais potencial de amargor no começo da fervura e pega essa economia, esses centavos que tu economizou aqui e joga no final da fervura com um pouquinho mais de lúpulo de aroma, cara, tu com certeza vai aumentar o teu público consumidor, porque tu vai ser diferente das outras que tem aí no mercado. Então,
vai ser mais fácil do consumidor final lembrar de você, porque ele vai perceber o capricho que tu tem fazendo essa cerveja. Beleza? Bom, acho que por hoje é isso. Acho que foi bem legal essa primeira live aí. Gostei bastante de fazer. Para quem está acompanhando pelo YouTube, tá vendo aí, ó, que amanhã vai ser sobre American Lager, né? Que é o nosso segundo episódio. Então, espero que todos tenham gostado aí. Quem não entrou no YouTube, tá no link da descrição aí. Entra lá, se inscreve aí, dá essa força para nós. Bom demais participar. Obrigado, Bim, por estar aí com a gente. Obrigado, Ivanzinho, por estar aí. Pessoal que está assistindo no YouTube, valeu demais e até amanhã. Um abraço.